Iniciando, então, hoje aqui estamos tendo o prazer de conversar com a escritora Alci Wish, que por um período viveu aqui em Caçapava. Quanto tempo o senhor viveu aqui? 7 anos. E 7 anos. aí, mas tem um fato marcante nisso aí, é que foi em Caçapava e Bagé, na mesma época que eu comecei as oficinas literárias. Exatamente agora, em março, 20 anos, Isabela. 20 anos. E eu tenho alunos aí meus excelentes. Por exemplo, o Lucas Amberlan, que foi meu aluno, e era bem novinho, hoje é professor de literatura na Universidade de Santa Aqui, o Maria. livro em mãos, Tu Lucas, está bem novinho. bem preparada, bem Estou preparada. preparadíssima. O Castol, toda essa turma aí, foi o primeiro grupo maravilhoso. E, ao mesmo tempo, houve um grupo, porque era pela Urcamp, né? Então, eu dava aula na Urcamp em Caçapava e na Urcamp de Bagé, que começou nesse primeiro conto no primeiro ano, romance no segundo ano. É uma experiência muito bonita. O senhor começou com as oficinas em Caçapava ou em Bagé? Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. porque o convite foi da Urcamp, né? Mas como eu tinha me mudado para Caçapava, então eu mobilizei, o convite era a Faculdade de Jornalismo da Urcamp. Tá? Então, eu digo, não, vamos fazer ao mesmo tempo. E abrimos as inscrições e tivemos esses 6 primeiros alunos. Né? Deixa eu ver se ainda me lembro. Eu já falei no Lucas, no Cassol, no Cássio, o Luiz Hugo Burim, tá? Tinha uma moça, como é que era? Não, tá bem. Agora tu vai ter que me ajudar, porque são 20 anos também. Vamos Pega o ver livro aí. aqui. Pela ordem da lista aqui atrás. Cassol, Lucas, Cássio, Luiz Hugo, Eneida, Alci, o Eneida. senhor no meio, e a Cristina. Eneida e Cristina, as duas. Claro, claro. Eneida e Cristina. Foi uma experiência muito interessante. Não é? E, ao mesmo tempo, eu viajava para Bagé e dava as aulas lá. Não é? Eu mexo que depois, 10 anos depois, nós comemoramos aí em Caçapava, na Feira do Livro, né? E eu chamava minhas cobaias. Claro, minhas cobaias, mas que beleza de cobaias eu tive. Até hoje, não é? Continuo escrevendo, amigos queridos. E mais bonito de tudo, Isabela, foi que esse grupo de alunos meus de Caçapava, quando o padre João Flesch, que era apaixonado pela literatura, ele foi transferido de Caçapava, ia terminar a Feira do Livro. E eu reuni meus alunos e ex-alunos e digo, olha, é uma vergonha para nós fechar, é uma vergonha. E eles assumiram durante todos esses anos, aí, agora faz 16 anos. Nesse momento, estamos na expectativa, o que, é que vai acontecer, não é? Depois podemos falar sobre isso, mas eu quero elogiar esse grupo, em especial o Pedro Vanolin Macedo, que comandou, foi o coordenador, o Luiz Hugo e a Denise foram sempre os xerifes, né? E toda essa gente, mais de 100 pessoas, os estandes trabalhando. O que nós fizemos de bom nessas feiras, eu me orgulho muito. Os escritores que nós levamos e participaram, não é? Botar lá do primeiro time, Luiz Fernando Veríssimo, Macilis Clia, todo mundo, poetas. Nem vou parar de citar, porque bastaria isso para ter sido, não é? Outras oficinas, inclusive para crianças, que foram feitas aí. Olha,
marcou mesmo, marcou. Eu inclusive, tenho duas homenagens que eu coloco com honra no meu currículo. Uma é que eu recebi o título de cidadão caçapavano, por causa dessas oficinas e trabalho aí, pela cultura, e a outra, eu ganhei o troféu também da Câmara de Vereadores, né? E eu acho que tudo isso são honrarias, quando a gente ganha pelo trabalho cultural, me marcam mais. Né? Eu só tenho a agradecer a vocês por terem mantido a Feira do Livro, que é um dos eventos que eu mais aprecio, é ir numa boa Feira do Livro. Olha, esse tempo eu estava na academia, numa reunião da Academia de Letras, antes da pandemia, e o Ayrton Ortiz, que também foi patrono da nossa feira, um escritor consagrado, falaram em Feira do Livro do Interior e ele disse: a melhor é a de Caçapava do Sul. É a mais cultural, é a que mais valoriza o escritor. Tá? Se o escritor vem a Caçapava, aquela noite é só dele. Não, ele é homenageado mesmo, ele é recebido, ele é cuidado. Tem até um casal sempre que fica, se tem qualquer problema, liga e eles vão resolver. Olha, eu até me emocionei esse dia, falei, olha, eu fico, porque sabe quantas feiras tem no interior do Rio Grande do Sul? Mais de 100 feiras municipais, sem a contar de escola e tudo. Eu mesmo fui patrono de umas 15 dessas feiras e conheço, e também, olha, eu respeito a nossa muito. Que bom que tu gostas, Isabela. E bom, vamos ver se a gente consegue recuperar, né? Sim, esperando ansiosamente que acabe a pandemia para que a gente possa fazer uma grande Feira do Livro novamente. É isso mesmo, sem dúvida. E falando então das suas oficinas, o senhor sabe mais ou menos quantas o senhor fez aqui em Caçapava? Sei, eu fiz, exatamente, foi 7 anos, e teve anos que eu fiz 2 oficinas, uma de contos e outra de romance. Olha, não foi menos de 12 oficinas anuais. Né? As de romance chegavam a passar de um ano, de 12 meses. Nós tivemos obras maravilhosas. Xananeco foi a primeira, essa história do carreteiro de Caçapava, e que vai para a Guerra do Paraguai como soldado analfabeto, e está aí, ó, tu tem as coisas, e volta como coronel. É uma história maravilhosa, uma história real, que não podia se perder, não podia. E vários outros livros que nós... Tuzengô, por exemplo, é um livro que pode... Olha, é para qualquer escritor de nome assinar, é um grupo que fez, coordenado por mim, e outros também, né? A vida do Honório Lemes, o Tropeiro da Liberdade, talvez tu tenhas aí, desse mesmo grupo aí do Cassol, Luiz Hugo e tal. Eu? Honório Lemes, o Tropeiro da Liberdade. Isso é uma maravilha de livro. Não, também contamos sobre a mina do Camaquã, a história da mina do Camaquã, desde os seus primórdios, né? O Centauro de Bronze, sobre o Baby Pignatari. Eu mesmo tinha outra ideia do Baby. Para mim, o Baby era um namorador de mulheres famosas e tal. Mas não, ele foi importantíssimo em termos de produção de cobre, um metal estratégico, e durante a guerra e tudo. Bom, as oficinas, nos últimos, como estou te dizendo, completando 20 anos, posso te dar um dado: 86 livros de oficina nesses 20 anos. Os seus que o senhor escreveu sozinho. Fora que eu diz, mas aí tu não tem tempo de escrever? Tem.
Eu escrevi nesse meio tempo, no mínimo 10 livros, tá? No mínimo, 10, 12, talvez, durante esses 20 anos. Porque, como eu escrevo romance também, romance é mais demorado, não é? Mas eu tenho livros aí que eu tenho o maior orgulho durante esse período aí da oficina. Tá? Por exemplo, o Jabal Lubinan, As Aventuras de um Mascate Libanês, que é sobre a vida do meu avô. Eu tenho o João Cândido, Almirante Negro, tenho o Farol da Solidão, tenho o Velho Marinheiro, A Vida do Tamandaré. Esse livro, vou te dizer, está tendo uma repercussão enorme dentro e fora da Marinha, não é? E também tive livros para criança nesse meio tempo, A Caturrita Americana, O Ventríloco, não é? Muita coisa. Então, mas um detalhe, todos os livros de oficina trabalhados com alunos meus são lançados no local, Caçapava, Bagé, tal, e em Porto Alegre. Tá? E depois eu tive oficinas assim, de 3 dias, que eu faço também aspectos essenciais, técnicas essenciais da arte de escrever. Aí eu fiz em vários lugares, Santa Maria, por exemplo, também sobre poesia e declamação. Eu fiz na Universidade de Santa Maria, na Academia de Letras de Santa Maria e tal. E agora eu estou com uma novidade, vocês podem falar, né? Sim, por favor. Com a pandemia, o ano passado, eu criei, junto com a minha agente literária, Ana Helena Rilho, trabalha há 10 anos comigo, nós criamos duas oficinas individuais, de contos e de romance. E tivemos vários participantes no ano passado, inclusive coletâneas de contos, uma delas já até foi lançada, outras vão ser lançadas, romances, 5 romances foram feitos, tá? Individual. Então, não precisa mais ser de Porto Alegre, nem eu morar em Caçapava, nem no lugar que eu estiver morando. Quer dizer, depois que eu voltei para morar em Porto Alegre, nós paramos com as oficinas em Caçapava, agora pode começar outra vez. E o aluno pode começar a hora que ele quiser. Nós começamos com um módulo de 3 meses de 12 aulas, ou de conto ou de romance. Tá? E aí, depois eu sei se tu tem aí o telefone da minha agente literária, eu vou te dar, isso é muito importante, ó. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Ó. Sim, eu tenho a Ana Helena, né? Ana Helena Rilho. Tu tens aí? Eu tenho o telefone dela. Para o teu pessoal, porque o telefone dela, agora eu já falei, vou ao final. É Porto Alegre, 51 997 03 8175. Porque aí a pessoa liga para ela e ela vai explicar, quer dizer, como é que funciona e tudo. Os resultados são maravilhosos. Para te contar a história, eu tenho aluno até no exterior agora. Tá? Uma aluna nos Estados Unidos e uma aluna na Inglaterra. Então, não tem mais problema, onde for. Mais limites. Uma das alunas que está indo maravilhosamente comigo em encontros é de Livramento. Quer dizer, eu tenho um aluno, um advogado de Pelotas, que também é uma maravilha, Santa Maria também tem. Quer dizer, então, Caçapava tem que voltar. Tem que voltar, está na hora. É só se comunicar. Claro, ele pode começar a hora que quiser. Começar amanhã, começa amanhã. Quer começar daqui a uma semana, quer deixar passar fevereiro, começar em março, tudo bem. Então, essas oficinas, tudo é feito, claro, escreve os contos com orientação, me manda por e-mail, eu reviso, retorno com todas as observações feitas, recebe a aula por escrito e recebe em vídeo também, a parte mais importante da aula, tá?
Claro, se quer discutir algum ponto comigo, pode me telefonar também, a gente conversar e tudo. É muito bom, é muito bom. Os resultados são excelentes. Eu ficarei feliz se alguns caçapavanos quiserem, não é? Até voltar, não é? Eu mexo que a minha amiga ex-aluna, Mariane Macedo, esse tempo me mandou um recado que estava querendo voltar a fazer oficina, ela participou, ótima. Então, tá aí, se quiser, é só ligar para esse telefone da Ana Helena e já retomamos. E muita gente que também tem um potencial enorme. Sabe, Isabela, o erro é que antigamente queriam que os artistas fossem muito pouquinhos. Poeta é o Mário Quintana. Agora tu falava para o Mário Quintana, diz, não, o poeta não sou eu, o Castro Alves. Certo, se perguntasse para o Castro Alves, ele dizia que era o Vitor Hugo. Não é? Então, não é isso, as gerações se sucedem. E tem muito mais gente com potencial para artista, não só na literatura, como em outras artes, na música, na pintura, o que seja e tal. Agora, a literatura abre um espaço muito grande, porque a pessoa pode aprender a escrever conto, como faz. Depois do conto, o romance, o roteiro de cinema, a peça de teatro, é tudo, não tem, tudo isso faz parte. Como o próprio jornalista é um escritor, não é? Porque trabalha a palavra escrita. Então, eu vejo, olha, fico muito feliz de estar aqui, de volta, conversando com meus conterrâneos de Caçapava, que me deram o título de cidadão honorário, né? Então, eu sou conterrâneo. E desafiar, porque a pessoa pode fazer um mês, e aí dizer, bom, não é isso que eu quero, então tudo bem. Até agora, todo mundo que começou foi em frente. Então, porque eu tenho módulo de 3 meses, se quiser, faz outro módulo, porque vai crescendo e a gente vai passando as técnicas, e é incrível, incrível os resultados que tem. O ano passado, por exemplo, eu assisti um filme sobre a vida do Brizola e o Zeca Brito, o diretor, que é de Bagé, Zeca Brito, ele foi meu aluno na mesma época, foi das primeira turma ele participou. E hoje ele é roteirista de cinema e diretor de cinema. E ele tem fico muito feliz com ele sempre. Eu comecei lá na oficina do Alci. Então, é isso aí. Quer dizer, eu, às vezes, penso, imagine que quando eu era bem jovem, aí, que tinha 18, 20 anos, aqueles escritores famosos, não digo pelo menos que com experiência da minha época, fizessem oficina. O que teria ajudado, não é, Isabela? Teria ajudado muito. Porque eu tive que romper sozinho muita coisa. Não? E para quê? Não precisa. Né? Agora, eu quero dizer uma coisa também. Eu gosto de dar aula. São as duas coisas que, para mim, eu gosto tanto de escrever como dar aula. Por isso que eu posso ser uma pessoa... Isso que eu ia lhe perguntar agora. Como é para o senhor passar o seu conhecimento para os outros? Olha, eu fico tão feliz quando os meus alunos crescem. Como é que eu vou disputar com meus alunos? De jeito nenhum. Tem um lado de filho nisso aí também. Os caras, eu tenho uma criança, eu tenho um jovem lá. O aluno, eu acompanho e fico feliz quando eu vejo o brilho no olhar. O brilho, entendi. Tá? E aí começa. Uma das coisas que eu mexo, viu, Isabela, é dizer, eu ensino a nadar dentro d'água. Não é essa quantidade de teoria. A teoria já põe na prática, já imediatamente vai escrever e aplicar aquele conhecimento. Por isso que os resultados aparecem logo. Não é? Muita conversa lá e a pessoa pensando em outra coisa. Não é por aí. Eu passo e já vamos lá, e vamos tratar de escrever. Eu tenho um fato inédito em literatura que eu fiz em Caçapava.
Um dia o aluno me disse assim, mas e o ruído da água correndo num riacho? Como é que eu vou botar no papel? Peguei todo mundo, levei para um riacho. Caçapava tem essa vantagem, aqui em Porto Alegre eu já não ia dar, né? E fomos para um riacho aí, a uns 15 minutos de Caçapava, isso aí, daqueles riachos que tem, cada um com uma prancheta, o papel e a caneta. Pá! Está aí o ruído, agora vocês põem esse ruído no papel. Eu, olha, é uma coisa linda. A arte da palavra é maravilhosa. E tem muita gente que tem. Eu me lembro, por exemplo, do médico, do Renato Beck. O Renato Beck, ele chegou e disse, eu não vou escrever nada, eu vou assistir a aula. Escrevia 10 linhas e tal, e eu deixava. E os colegas deixavam. E ele foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou no final, ele estava escrevendo que é um espetáculo. Então, agora tu não vai de palmatória. Tem que escrever e dar nota 10, 0. E, não, isso aí é bobagem. Então, aí é que tem que saber desenvolver o processo. Isabela, o negócio é o seguinte, ó, eu sou muito ligado com a mídia, sempre fui. A minha vocação, a outra seria para jornalista. Tá? Se não fosse um homem do campo, que eu comecei com a medicina veterinária, mas na medicina veterinária o meu grande trabalho foi como comunicador. Eu criei uma revista chamada Hora Veterinária, o Daniel Miranda foi meu jornalista há muitos anos. Essa revista durou 33 anos, revista científica dura 33 anos, só com anúncio e assinatura. Tá? Então, eu pratiquei isso, claro que eu não era jornalista, cuidava da organização e da parte técnica, o Daniel era o jornalista, mas eu trabalhei na profissão de medicina veterinária como comunicador, somente. Então, o que eu quero dizer é que talvez se eu tivesse estudado jornalismo, eu tivesse aplicado mais da vocação que eu tenho para a literatura. Tá? Essa não. Essa eu tenho desde criança. Eu, quando tinha 7 anos, 7 para 8 anos, o Monteiro Lobato morreu. E eu chorei como se fosse uma pessoa da família. E botei na minha cabeça, ele morreu, não vai escrever mais? Claro, não ia mais. Então eu vou escrever. Aí botei um papel numa máquina de escrever da minha mãe, não sabia nem botar o papel, e tentei fazer um pouco de escrever o início de um livro. Então, aquilo já estava na minha cabeça. Tanto é que, quando eu escrevi o meu primeiro livro para criança, a Caturrita Americana, que esse livro eu escrevia em Caçapava, todo ele, e foi uma caçapavana que mora na Espanha, que fez as ilustrações. Então, eu vejo, voltando a essa questão, uma vez me perguntaram, porque eu como estou aqui a teu convite, estou fazendo essa entrevista, eu sempre que posso, eu aceito. Eu digo que eu não estou servindo só a mim, eu estou servindo a literatura, não é? Então, uma vez eu estava num programa de televisão, e aí o espaço é bem curtinho, né? E ele me disse assim, Alci, eu tenho um minuto, me diz o que é uma oficina de criação literária. Quando eu abri aqui, eu te pergunto, e tu... Tá bem. Aí abriu, ele me perguntou, eu digo, é o Abre-te Sésamo. Quer dizer, eu não consigo botar os tesouros dentro de ninguém, mas eu consigo ajudar a tirar de dentro. É o Abre-te Sésamo. Os tesouros estão dentro de ti, Isabela Oliveira. E eu te ajudo a fazer que o teu processo criativo exteriorize essas coisas. Tá? E, com isso, existem as técnicas de oficina. Uma principal delas é a pessoa querer. Ela tem que
tomar essa decisão. Não é muito tempo por semana. Então, é uma aula, depois o conto para escrever e tudo. Não é. Não. Agora, as tarefas têm que ser, naturalmente, consideradas prioritárias. A pessoa deve dizer, não, eu estou investindo em mim mesmo. E os resultados estão aí, né? Não tenho a menor dúvida. O senhor, né, que já trabalhou suas oficinas literárias presencialmente, agora nessa modalidade EAD, digamos assim, qual é a maior diferença que o senhor nota? A diferença foi o começo, enquanto eu não estava preparado para isso. Eu agora estou falando contigo como se eu estivesse na minha frente. Eu não tenho o menor problema estar aqui. E acredito que as pessoas que estão nos vendo nos veem como se estivesse na televisão, no cinema. Então, acabou. Quer dizer, para mim não tem problema. Hoje eu dei uma aula de manhã, das 10 ao meio-dia. Tá? Ainda é uma aula de grupo essa. Tá? Aqui em Porto Alegre ainda tem uns grupos que eu não terminei, que continuei. Né? Essas são de grupo. Eu tenho uma de poesia e declamação, que inclusive tem vaga. E pode entrar. Eu tive uma aluna de poesia e declamação de Caçapava, a Bernadette Saideles. Bernadette é daí. E ela fez a oficina de poesia e declamação, uma maravilha, maravilha. Então, agora eu estou fazendo essa oficina de novo em grupo, mas como abriu há pouco, tem vaga. A poesia é uma maravilha, escrever poesia e declamar. Então, a gente declama em aula, sem problema, tranquilo. Tá? Eu aqui posso declamar. Se tu pensa que tu quer que eu declame uma poesia, eu ouvi Por falar. favor. Eu ouvi falar nisso, não sei se foi a minha agente literária. Eu não sou muito encabulado, sabe, Isabela? Sou muito encabulado. Bom, Mas antes do eu senhor quero... declamar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Faça. Esse momento tão atribulado no país e no mundo, qual o espaço da poesia? Cada vez maior. Cada vez maior, por quê? Porque a poesia ela é universal e me lembro que quando o Garcia Marques recebeu o prêmio Nobel, ele disse que a poesia é a única prova da inteligência humana. É incrível, porque a síntese, a poesia, em pouquíssimas palavras, não é? Tu dizes tudo que tem que dizer. Numa quadra. Quer dizer, vamos ver se eu me lembro do Fernando Pessoa, por exemplo. Não é? O Fernando Pessoa diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que pode que também fingir a dor que ele mesmo sente. É mais ou É de menos uma beleza, não? é uma beleza, como ele também diz, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olha dois versos. Tudo vale a pena se a alma. Agora, já é pequenininha, não dá, estreitinha, não quer. Então, é enorme. Esse poema dele, até posso tentar dizer, porque é o Mar Português, depois eu digo um poema meu, o Mar Português, vou tentar dizer de memória, né? Diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzaram quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Me lembrei. Então, a poesia é tudo. A poesia é tudo. Então, nós temos que, o mundo inteiro... Eu, no começo da pandemia, eu fiz gravações, inclusive no 13 de maio, eu gravei o maior poema
anti-escravatura do Castro Alves, o Navio Negreiro, que eu sei de cor também, só não vou dizer porque é longo. Então, mas eu gravei e mandei para toda parte e recebi resposta da Bahia. Um baiano me mandou uma gravação de um poema de um gaúcho, que eu até nem conhecia, nem me lembro o nome, e ele me mandou, ele dizia, que maravilha, um gaúcho, e eu declamando com sotaque gaúcho o poema de Castro Alves, quer dizer. Então, também gravei, porque eu escrevo, morei na Alemanha, morei na França, eu tenho poemas também em espanhol, aí eu resolvi gravar assim para mandar para os meus amigos de outros países. Um poema em português, um em espanhol, um em alemão e um em francês também. E eu todo pilchado, tal, gaúcho mesmo, então, para deixar marcado, né? Declamei o poema meu mais conhecido, que é o Cusco. Ele acha que eu gostava do meu Cusco. Esse poema é impressionante, que é conhecido no Rio Grande do Sul. A outra é a Anita Garibaldi. Esse é o ano do bicentenário de nascimento da Anita Garibaldi, não é? No dia 30 de agosto. Vai completar 200 anos do nascimento dela. E eu me orgulho muito de ter uma poesia que foi transformada em canção. Anita, morena da pele macia, amante de noite, soldado de dia, um filho num braço, no outro um fuzil. Coisa linda, não é? As coisas. A Marlene Pasto canta isso. Quando inauguraram aquela ponte lá em Santa Catarina com o nome da Anita Garibaldi, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um filme, curta-metragem, com a gravação da canção da Anitta. Então, o que é? A vida é curta, né? Pá, terminou. Então, o que fica? O que fica? Não é? O rastro que a gente deixa e tudo isso. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de um dos meus primeiros livros, que é o Sepete Araju. Agora a Igreja Católica, o Vaticano, está às vésperas de canonizar o Sepete como mártir da Igreja. Não como santo milagroso, sim como mártir da Igreja. Ele morreu com o crucifixo no peito. Não é? E aí, pertinho de nós, aí, São Gabriel, né? Sanga da Bica. E, bom, o CPE é um exemplo maravilhoso de como a gente desperta para as coisas. Eu me lembro que eu era bem jovem, quando foi os 200 anos da morte dele. Eu era gurizão, 56. E aí um grupo de intelectuais de Porto Alegre resolveu fazer uma estátua para ele, Isabel. Se eu estou me estendendo muito, tu me avisa aí. Não, está perfeito. Eu não sou muito calado. Não sou muito calado. Bom, então, o grupo de intelectuais tentou fazer uma estátua para ele em Porto Alegre. Isso em 1956. Ele morreu em 1756. Quer dizer, 200 anos da morte dele. E aí pediram auxílio para o governo da época estadual, que era o Wildo Meneghetti, o governador, e o governador acertadamente pediu a opinião da Organização de História, Instituto Histórico e Geográfico. E aí se dividiram os historiadores lá. Parte ficou com o CPE e parte ficou com os portugueses e espanhóis que o mataram. Quem era mais brasileiro? O Sepete Araju ou os invasores que vieram aqui? Não é? Então, passados uns anos, eu assisti os debates sobre isso, maravilha e tal, mas não saiu a estátua. Então, passados uns anos, eu escrevi a estátua. Escrevi um poema que é em forma de estátua. E escrevi um romance sobre ele, Sepete Araju, a história dos 7 povos das missões, que foi lançado em espanhol, que foi lançado em alemão. Eu estive em 15 cidades da Alemanha,
lançando esse livro, e que tem uma edição pronta em francês também, e que já saiu, inclusive, o livro bilíngue português-alemão, edição ilustrada. Então, bom, eu tenho paixão por isso, então vamos lá. Eu vou dizer de minha autoria, Sepete Araju. O olhar perdido ao longe pelas coxilhas do tempo, os cabelos pelos ombros do negro da noite longa, onde brilha seu lunar, lunar riscado na testa, como marca de um destino que um dia se vai cumprir. O torso nu, ofegante, sorvendo o ar transparente. Os pés chantados na terra que defendeu numa guerra como cultivou na paz. Quem é esse índio triste? Esse cepé que ainda existe no sangue de todos nós, esse índio de alma leve como o voo do barreiro que carrega o dia inteiro barro para um novo lar. Este que olha o presente lá do fundo do passado é o derradeiro soldado de um sonho de liberdade. Morreu o filho dos tapes ante a espada lusitana, ante o arcabuz de Castela, sobre a cruz do Nazareno, num dia de fevereiro que o tempo não apagou. E morreu porque queria ver seus irmãos guaranis dedilhando os instrumentos de música e de trabalho, livres na terra onde um dia o jesuíta os encontrou. Foi por isso que lutou nosso Sepete Araju, caindo de lança em punho junto a milhares de irmãos que ergueram suas mãos numa fronteira de sangue, numa fronteira de ideias, a outra filosofia que afinal triunfou. Morreu o jovem cacique Cepé, o filho do tempo, mas voltou junto com o vento na chama que renasceu e que nunca se apagou, pois o povo que julgou a nobreza do martírio, sem consultar a igreja, um dia o santificou. E na cruz do Batovi, o índio santificado, cabelos soltos ao vento, o olhar perdido ao longe pelas coxilhas do tempo para toda a eternidade. Volta da lenda campeira, lunar brilhando na testa para guiar as consciências, cada vez que nesta terra se luta por liberdade. Aí é minha estátua para o Cepé. Eu posso afirmar que não existe nada mais bonito que um poema declamado por quem o sabe fazer. Obrigado, querido, obrigado. Tu estava falando em Brasil, eu vou te dizer uma coisa que o Brasil precisa imediatamente corrigir, é voltar a investir na escola pública. Eu sou um filho da escola pública. Eu estudei em Alegrete desde o jardim de infância até o terceiro, último ano secundário, que se chamava curso científico na época. Fui para Porto Alegre, prestei vestibular sem cursinho. A gente estudava numa escola pública no interior e era capaz de passar na primeira tentativa. Não é só eu, muitos, porque tinha um livro de ensino em todos os sentidos, bons professores, bem pagos. No tempo, nessa época que eu estudava, o salário dos professores públicos ele valia 5 vezes o que vale hoje, Isabel. Comprava 5 vezes mais do que compra hoje, como o salário mínimo também. O salário mínimo hoje é R$1.000, então naquela época era R$5.000 equivalente. Já dá, R$1.000 não dá, mas 5 já dá. Um modesto. Tá? E as professoras ganhavam bem, então podiam ir para o interior, não havia problema. Tá? E às vezes casavam, ficavam por lá, ficavam o resto da vida. Onde é que eu aprendi a declamar? Na escola, com as minhas professoras. Né? E eu me lembro de uma frase no dia do livro, Isabela, que orientou
e orienta até hoje a minha vida de escritor. Alguém botou as professoras lá, pintaram na faixa, né? Dificuldade, né? Tudo pintado. E dizia: ama a obra pela obra e não pela glória que dela advirás. Advirás. Não pela glória, mas uma obra pela obra. E até hoje, eu, quando estou escrevendo, porque esse livro vai me dar muito dinheiro, vai me fechar famoso, mas não. Por isso que eu escolho muito bem os temas. Eu não brinco com temas de livro. O Sepete Araju, a Unesco escolheu os 7 povos, as ruínas de São Miguel, o único tombamento da ONU no Rio Grande do Sul, tá? Considerado patrimônio da humanidade. Então, falando muito, a garganta está ficando seca. Então, minha querida, eu acho que é isso aí, tá? Eu tenho que tomar água e não vou sair para beber. Então, não sei se... o seu tempo. Eu estou muito feliz em conversar com a gente. Estou em casa. Em Caçapava, eu estou em casa. Então, eu só posso agradecer o teu convite e te dizer que, quando fiquei sabendo, fiquei muito feliz. Quero alunos de Caçapava. Eu quero. E agora não tem problema, porque na hora que quiser pode começar. Tanto conto, como romance, ou poesia e declamação. As coisas que eu... Muito obrigada. Eu mais ou menos sei.